Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós vamos estar lendo os versículos de 1 a 19. Só um instante. Perdão, de 1 a 10 nós vamos estar lendo. Repetindo, Lucas 19 é de 1 a 10. Leamos o texto. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um varão chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. No versículo 9 nós lemos: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Baseados, meus amados, nessa expressão, hoje veio salvação a essa casa, é que será a nossa meditação nesta noite. O tema da nossa mensagem é certeza de salvação. A pergunta daqueles que não conhecem o Evangelho é muitas vezes: eu posso ter certeza da salvação? Já fui questionado sobre isso. Até a pessoa afirmou: não, nós não podemos ter certeza da salvação. E aí, conversando com aquela pessoa, à luz da palavra de Deus, fui orientando-a, baseado justamente na convicção daqueles que conhecem o Evangelho, de que a salvação é algo indiscutível. A salvação é algo que nós podemos sim ter. Existe uma realidade que até aqueles que têm dúvida da salvação vão ter que enfrentar, que é a morte. Nenhum de nós está livre da morte. Uma vez que você nasceu, você vai morrer. A morte. E a palavra de Deus, ela deixa claro que após a morte, nós temos dois destinos: a vida eterna com o Senhor Jesus, ou o afastamento dele por toda a eternidade. E a palavra de Deus deixa isso bem claro em João 3, de 16 a 18, quando diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui fica bem claro que a palavra de Deus diz que existem dois destinos: a condenação para aquele que não crê no Senhor Jesus e a vida eterna para aquele que crê. A palavra de Deus confirma o que nós estamos dizendo: dois destinos após a morte. Meus amados, a vinda de Jesus a este mundo não teria nenhum sentido se sua morte, e morte de cruz, não nos trouxesse a salvação. Não teria. Tudo o que Cristo fez
todo o castigo que ele sofreu em nosso lugar, de nada valeria se não tivéssemos a certeza da salvação em Cristo Jesus, a garantia da salvação. Notem que a salvação de Zaqueu, ela não foi deixada em um segundo plano, ela não foi postergada com promessas de que ela viria a acontecer mediante esforços individuais de Zaqueu ou resultado dos seus méritos, não. Jesus disse: hoje veio salvação. Algo que foi imediato, mediante uma atitude de Zaqueu, que nós vamos falar aqui. Uma salvação que veio de forma imediata, com a garantia da palavra de Deus. Mas Zaqueu, ele precisou ter algumas atitudes, ele tomou algumas atitudes. E a primeira que nós queremos destacar aqui é que ele quis ir ao encontro de Jesus, saber quem era Jesus. O versículo 3 deixa isso bem claro. E procurava ver quem era Jesus. Ele quis ver a Jesus. Meu querido, você também precisa querer. Você precisa também buscar, querer saber quem é Jesus. Zaqueu quis isso daí. Ele foi um homem de boa vontade. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os homens de boa vontade, aqueles que querem conhecer. Você precisa também querer conhecer o Senhor Jesus, se você ainda não teve esse encontro pessoal com o Senhor. Você que está nos ouvindo pela internet, você também, se não teve esse encontro, se ainda não conheceu, você precisa também querer, a exemplo de Zaqueu, conhecer o Senhor Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho a minha família, eu tenho as minhas convicções, as minhas raízes, eu sou uma pessoa muito atarefada, eu tenho trabalho. Segundo ponto, Zaqueu, ele não se deteve diante dos obstáculos. Aquele homem era um homem de baixa estatura. Aquele homem tinha uma multidão à sua frente, mas isso não foi empecilho para que ele quisesse ver Jesus. Meu querido, você precisa passar pelos obstáculos que estão te impedindo de ver Jesus, seja ele qual for. Você precisa passar por esses obstáculos. Você não pode se deter diante deles. Se Jesus fala ao teu coração, por seu espírito, para que você busque conhecer ao Senhor Jesus. Não importa se uma outra pessoa, um outro homem diga: não, que isso, você está tão bem nessa situação. Passe pelos obstáculos. Não se detenha diante dos obstáculos. Zaqueu então vai e sobe ali numa figueira denominada brava. Figueira brava. O que é uma figueira brava? Era aquela que não gerava bons frutos. Não geravam bons frutos. Zaqueu então sobe ali e se coloca em cima daquela figueira brava, como uma ilustração realmente de um homem que não produzia bons frutos. Ali, ele era um homem, chefe ali dos publicanos, era um homem cobrador de impostos, tinha sua arrogância, sua soberba. Então ele fica ali como que exemplificado na arrogância, na sua soberba, ali no alto da sua soberba e da sua arrogância. O exemplo de um homem que não produz bons frutos. Mas Jesus olha para cima, com compaixão, com amor e com intimidade, chama-o pelo nome e diz: Zaqueu, desce depressa. Desce, Zaqueu. Desce dessa tua arrogância, desce dessa sua prepotência, desce dessa tua condição de homem que não produz bons frutos. E é isso que ele fala para você, meu amado, nesta noite. Desça desta posição que você acha que é o dono do mundo, mas não é. E Jesus, carinhosamente, com amor, fala para você nesta noite, para você descer desta posição. E quantas vezes nós já ouvimos essa palavra? Talvez você esteja ouvindo já pela 10ª ou enésima vez, você esteja ouvindo esta palavra.
Mas Zaqueu, ele dá um exemplo de como a gente deve proceder quando ouvimos o chamado do Senhor Jesus. Ele ouve Jesus e obedece. Zaqueu desceu depressa. Jesus falou a ele, desça, e ele ouve e desce ali e vai ao encontro do Senhor Jesus. Meu querido, nós precisamos ouvir o Senhor, mas não somente ouvir, mas obedecer a Ele falando ao nosso coração. Ele ouve e obedece ao Senhor Jesus. Jesus, ele se apresenta, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desce, vem ao meu encontro. E as pessoas, muitas vezes, elas vão postergando, vão adiando, e não fazem o que o Senhor Jesus espera que cada um faça. Uma outra atitude que Zaqueu teve, de suma importância. Zaqueu confessa e arrepende-se dos seus pecados. No versículo 8 ele diz, tudo que ele tinha defraudado as pessoas, ele restituiria duplicado e devolveria. Nós precisamos também, meus amados, reconhecer que somos pecadores, confessar os nossos pecados ao Senhor, arrepender-nos dele e aceitarmos o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas. Meus queridos, quando o homem realmente confessa os seus pecados a Jesus, reconhecendo-o como único e Senhor Salvador, recebe de imediato, como vimos aqui, a certeza da eterna salvação. E nas Escrituras, em diversos textos da palavra de Deus, nós encontramos as mais firmes declarações provando que Deus salva o homem nesta vida. Ao aceitarmos o Senhor Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Veja bem, nos tornamos filhos de Deus, porque antes nós não éramos considerados assim. Veja o que a palavra de Deus diz em João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você quer ser filho de Deus? Porque se você não aceitar o Senhor Jesus, Ele não te considera filho de Deus. É a palavra de Deus que diz isso, não é o pastor Alberto. Você precisa aceitá-lo como Senhor da sua vida, para que você se torne filho de Deus. Assim diz o Senhor. Quando cremos nele, na sua palavra, temos a convicção da realidade da salvação, sem nenhuma possibilidade de perder essa maravilhosa graça. João 10, de 28 a 29, deixa bem claro isso. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém se arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão do meu Pai. Meu amado, uma vez que você entregou sua vida ao Senhor Jesus, que você recebeu a salvação, você não perde mais. Não há ninguém, nem mesmo nós, podemos arrancar de nós a salvação. Você aceitou o Senhor Jesus, você não precisa passar por nenhuma situação, você já é salvo. Existem sim as ordenanças do Senhor Jesus, mas aquilo não salva, o batismo não salva. A salvação é no momento que você aceita o Senhor Jesus. A ordenança é um cumprimento que posteriormente você faz. Mas você tem a certeza da salvação e nem você pode tirar. A palavra de Deus diz que ninguém tira da mão do Senhor. Querido, Jesus, ele está voltando. Os sinais da sua vinda vêm se mostrando cada vez mais. Óbvio que nós, e nem ninguém sabe o período, a data da sua volta. Em Mateus 24, 36, isso fica bem claro, quando a palavra de Deus diz, porque daquele dia e hora, se referindo à volta do Senhor,
Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente o Pai. Mas Ele está voltando. Jesus, Ele pode vir hoje. Ou hoje ainda você pode ir para Jesus. E aí? Qual vai ser a sua situação? Nós sabemos, meus queridos, que a morte, ela chega muitas vezes sem nós esperarmos. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como um vapor, lá em Tiago, que de repente some. E urge que você tenha tomado uma decisão pelo Senhor Jesus antes deste momento. O Senhor está falando mais uma vez a você. Você está pronto para encontrar o Senhor Jesus? Você que nos ouve pela internet está pronto a encontrar o Senhor Jesus? Você tem certeza da salvação? Se você não tem, meu amado, está na hora de ter. Está na hora de ter essa certeza. Está na hora de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Aceitá-lo como Senhor e Salvador. Jesus só pede isso de você. Jesus diz: me aceita como Senhor e Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até quando você vai ficar postergando isso? Correndo o risco de partir dessa vida sem o Senhor Jesus? Porque não será pelas boas obras, não será por boas ações, não será você fazendo coisas boas em sua vida, pagando suas contas em dia, tendo somente seu marido e sua esposa, porque isso espera-se naturalmente das pessoas que agem de forma correta. Mas você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você não pode se deter diante dos obstáculos, de tradições de família, de amigos que dizem isso ou aquilo, mas precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Meu amado, urge falar assim de forma bem clara. Você tem que tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus ainda em vida. Porque se você não fizer, você não vai para perto dele após a morte. Duro esse discurso. Quem tem ouvidos, ouça. Tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus ainda. Neste dia, nesta noite. Eu vou convidar a igreja que feche seus olhos, nós vamos estar orando neste momento. Amado e grandioso Deus, a sua palavra, ela foi exposta, mostrando que tu és o caminho, a verdade e a vida. Que tu és o único meio para a salvação. Salvação essa que nós podemos ter certeza, mediante a tua morte de cruz, ressurreição, e a tua palavra que confirma isso. Agora, Pai, fala aos corações. Se há alguém aqui entre nós que ainda não teve este encontro, que possa ter agora e te aceitar como Senhor e Salvador. E eu te pergunto a você que está aqui, você quer tomar uma decisão ao lado de Jesus nesta noite? Aceitando como Senhor e Salvador e tendo a certeza da salvação, levante uma de suas mãos. Se você está aqui e ainda não teve esse encontro, não deixe para depois, tome uma decisão ao lado de Jesus. Não fique adiando. Você quer tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus? Há alguém aqui entre nós? Essa é uma decisão sua. O Senhor é tão maravilhoso que Ele deixa você tomar esta decisão. É você quem vai tomar. Mais uma vez a palavra foi exposta para você. Eu espero que você reflita e tome essa decisão. Se você tomou essa decisão, mas não quis se manifestar por algum motivo publicamente, aqui no momento, para que pudéssemos orar, faça após o culto, me procure, ou qualquer um dos irmãos, e diga: olha, eu tomei essa decisão ao lado de Jesus, eu aceitei como Senhor e Salvador. E você que nos ouve pela internet, se você tomou essa decisão ao lado de Jesus, entre em contato conosco, que nós teremos o imenso prazer de orientá-lo quanto a uma igreja próxima à sua casa, enfim, dar as orientações necessárias para que você siga numa vida
com Cristo. Nós vamos estar